na Ecologia Aprenda Mais. Estamos aqui no nosso momento EBD, mais saber, mais viver. É um momento de escola dominical que nós estamos aqui para aprender mais e mais ainda da palavra de Deus. Nós estamos já na lição de número 11, 16 de março de 2025. Estamos agora para estudar a salvação, não é obra humana, muito boa o título. Na verdade, toda a lição da escola bíblica dominical, desse primeiro trimestre aqui de adulto, está muito fenomenal, está ótimo, né? O trabalho didático, teológico, doutrinário, a exposição exegética, a exposição hermenêutica e principalmente a exposição apologética, né? Que é a defesa da fé cristã, né? Então, nós temos como eixo temática aqui, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Cara, então nós trabalhamos aqui da lição 1 até a lição de número 11, né, que nós vamos trabalhar hoje. Agora é acerca do presente, né, da salvação, que é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus, né? Salvação é um presente, é graça, né? É graça, é caris, né? Então aqui o pastor Ezequiel Soares, que é o nosso querido comentarista, né, o pastor da igreja de Jundiaí, São Paulo, né, um pastor, homem de Deus, um conservador, um teólogo conservador, e que Deus em Cristo possa abençoar ele de uma maneira tão fenomenal, né, estupenda, que Deus possa estar usando ele sempre nessa missão apologética que ele tem. Então, a salvação não é obra humana, né? Então, de já a gente vai falar que salvação não é meritória, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. Então, nós sabemos que existem muitas, né, grupos sectários, né, igrejas, ditas igrejas heterodoxas, né? Lembra que é ortodoxia, doutrina reta, heterodoxia, doutrina falsa, né? Então, tem muitos grupos heterodoxos que pregam uma salvação relacionada às obras, aos méritos humanos. E, biblicamente, isso está errado, né? Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça, mediante a fé. É isso que a gente vai fazer a exposição. Então, você vai dar essa lição no dia 16 de março de 2025 na sua igreja, lá junto com a sua comunidade, junto com a sua classe, e vai trabalhar essa temática, que é uma temática realmente excelente, uma temática maravilhosa para se trabalhar. Só voltando para um pouco, né, a lição passada, a lição de número 10, a gente estudou sobre o pecado. O pecado também é uma das disciplinas da teologia sistemática, juntamente também com a doutrina da salvação, e faz parte da unidade, ou então da disciplina maior, que é chamada teologia sistemática. Quando você compra um livro de teologia sistemática, lá está a doutrina da salvação, chamada soteriologia, que significa a doutrina da salvação. Ok? Então, aqui ele fez um apanhado muito bom, principalmente para falar, né, a certeza da salvação que temos relacionada à Bíblia Sagrada. Lembra, né, a voz da reforma protestante, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ok? Tem uma citação aqui do texto áureo, né, Tito 3 e 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muito boa. A base aqui da verdade prática, né? A salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Isso é fato, isso é bíblico, né? Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, no projeto do Deus uno e trino, o Deus que subsiste em três pessoas, relacionou a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, do verbo eterno que nós estudamos, que se fez carne e habitou, tabernaculou. Lembra que a palavra habitou lá em João, capítulo 1, que fala o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, na lição passada, em alguns vídeos que está na nossa playlist no canal Teologia Aprenda Mais, nós falamos que o verbo habitar é a mesma coisa que fala, né? Ele veio tabernacular. Ele armou a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós. Então, dentro do plano da salvação, o plano redentivo de Deus, o verbo veio para morrer em nosso lugar. Então, isso não é mérito nosso, é mérito dele. Através do mérito dele que realmente nós somos salvos. Ok? Das obras dele. Leitura bíblica em classe, né? Ficou aí registrada em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10, que é um texto base para a doutrina bíblica da salvação, né, principalmente salvação pela graça mediante a fé. Então, vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Parece na Almeida, a revista atualizada fala em delitos, né? Mas ofensas, delitos e pecados, vai da tradução, mas dá a mesma coisa. Então, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, só a situação da humanidade, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, nossa velha natureza, inclinada para o mal, né? Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira como outros também. Então, toda a humanidade caiu em Adão. Agora, toda a humanidade pode se levantar em Cristo, reconhecendo o senhorio e reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Outra questão, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Outro texto, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O texto reforça ainda, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Cara, isso é fantástico, né? Eu estou aqui fisicamente, claro que eu estou aqui espiritual e corpo, mas o meu espírito, que é a parte religiosa, quando a gente fala assim, o Espírito Santo habita em mim, qual é a parte que ele vem habitar em mim? No meu espírito, né, que essa parte religiosa. Romanos 8,16 fala que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Deixa eu pegar o texto que está bem, né, o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito, né, que sou filho de Deus, né. O texto vazou um pouquinho da cabeça aqui, mas eu vou pegar aqui Romanos capítulo de número 1, não, Romanos 16, ou não, 8 e 16, tá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é um texto aqui da Almeida, revista atualizada, tá? Então, ele testifica. Eu estou aqui, a parte religiosa, que o Espírito Santo vem tabernacular, é o meu espírito, né? A minha alma aqui, que é essa parte aqui da minha personalidade, né? Ela tem realmente assim um acesso relacionado ao intelecto, ao sentimento, à vontade, mas até o Espírito Santo me faz fazer parte do corpo de Cristo. Estou aqui, mas o meu espírito está no corpo místico de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui Paulo coloca esse mistério que foi revelado para ele ressalta no capítulo 1, né, um mistério que o Espírito Santo desvendou, tirou o véu, tornou a verdade conhecida. Então, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. O amor de Deus está aqui, né? A gente faz um link, né, relacionado aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 2 e 8, capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos. É graça, é caris, charis, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, salvação é presente de Deus. Essa salvação é presente de Deus. Então, por isso que a gente fala, pegando aquela citação do pastor Eurico Best, que é um missionário finlandês, fala, salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Então, essa experiência acontece no ato que o Espírito Santo vem me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse exato momento, eu tenho essa experiência. E no mesmo exato momento, o Espírito Santo, é o batismo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, ele vem nos mergulhar, emergir no corpo de Cristo. Então, toda essa obra é uma obra trinitariana, ao qual o Deus Trino, por misericórdia, nos salvou. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, há um texto bom. Nós não somos salvos pelas obras, mas já que nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Então, nesse sentido, Paulo ele não entra em contradição com Tiago, quando Tiago fala que nós somos justificados pelas obras e fé, né? Somos justificados pela fé e obras. É o que está em Tiago. Mas quando Paulo fala que nós somos justificados pela fé e não pelas obras das leis, e não pela obra da lei, quer dizer, pela a guarda do sábado, nós não temos o sábado como condição da nossa salvação. E nem tampouco o sábado é essencial para a nossa salvação.
Nós não precisamos guardar o calendário judaico, nós não precisamos guardar a lei do Kashrut, que são as leis dietéticas, né? Então, as obras da lei, nós não guardamos relacionadas à salvação. A única coisa que, para toda a humanidade, que pode salvar o mais vil pecador, é o sacrifício vicário, substituto de Cristo, que realmente pode mudar a vida de qualquer um. Não é a questão de obra, de você pagar uma promessa, de você caminhar para determinadas estradas, né, e chegar lá, pagar uma promessa para determinado santo. Ele já pagou tudo, né? Agora só basta o quê? Crer. Se com tua boca confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, vós será salvo, né? Então é reconhecer o senhorio, né, de Cristo. Então está aqui. Porque somos feitura sua, né, criados em Cristo para boas obras, né? Então as obras são frutos de um salvo, né? E um salvo em Cristo, ele vai praticar boas obras, claro, né? Não que as nossas obras, né? Eu faço boas obras não para ser salvo, mas sim porque eu já sou salvo, né? Vamos lá. A introdução aqui, tomar um pouquinho de água. A introdução. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Olha só, muito bom. Além disso, deixa clara a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, né, por meio do Espírito Santo. O que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, né? A primeira pregação do Evangelho, principalmente de João Batista, na abertura do reino, né? Para se entrar no reino, é necessário se arrepender, né? Essa foi a pregação de Jesus, essa foi a pregação também quando Nicodemos procurou Jesus à noite, ele falou o seguinte, ó, é necessário você nascer de novo para ver o reino, é necessário você nascer de novo para você adentrar o Basileia Tuteu, que é o reino de Deus em grego, tá? A salvação sobre a graça de Deus. Olha o tópico 1. Vamos colocar a descrição do estado espiritual humano, né? Subtópico 1. Vamos lá. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. Na lição passada, a gente estudou sobre a natureza, né, herdada dos nossos pais. Então, nós herdamos duas naturezas de Adão e Eva. A primeira, claro, nós herdamos a natureza humana. Antes do pecado, ele já tinha a natureza humana. Todavia, depois que ele pecou, ele teve agora uma natureza caída, que nós, no Novo Testamento, chamamos de sarx, né? Sarx, que nas nossas traduções são chamados carne. Então, é a natureza caída, adâmica, né? A natureza pecaminosa. Então, nós herdamos de Adão e Eva. Adão e Eva é considerada na teologia sistemática, né? Principalmente na antropologia, na doutrina da hamartiologia, que é a doutrina do pecado, é o nosso cabeça federal, é o nosso representante da humanidade, como nós estudamos na lição passada. Então, de fato, nós caímos em Adão. Adão é o primeiro homem. Adão é o primeiro representante da humanidade. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, 12, né? Pelo pecado, né? Não, pelo um só homem entrou o pecado no mundo, né? Então, assim, Romanos capítulo de número 5, Romanos 5 e 12, né? Romanos 5 e 12, fugiu a memória. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, havia o pecado, a gente estudou essa questão aqui, né? Entretanto, reinou da morte desde Adão, né? Então esse homem aqui que entrou o pecado no mundo é Adão. Adão e Eva, né? Que é o nosso tronco genético, né? O nosso representante, etc. Então, nós caímos em Adão. Agora, se nós caímos no primeiro Adão, nós temos como se levantar no segundo Adão, como Paulo fala em 1 Coríntios. Então, nós herdamos esse estigma do pecado. Mas vem a salvação tão maravilhosa da parte de Deus, que ele vem libertar e salvar aquele que se havia perdido. Olha só, o apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. O que ele coloca? Vamos lá. Mortos em ofensas e pecado, que foi no texto base, ele está fazendo uma exegese. Andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe da potestade do ar aqui, né, a gente vê que Satanás tem um reino, o reino das trevas são organizados,
e ele é configurado no Novo Testamento como potestade, né? Potestade, vamos dizer, tem mais ou menos seis legiões, né? 6 vezes 9 dá 42 soldados que a gente fosse pegar pela infantaria romana, as potestades, né? Romana, que era composto de 7 legiões, né? 7 vezes 6, né? Dá o quê? Dá 42 soldados. Então, seria 42 demônios, né? A mesma coisa, os principados são aqueles demônios que têm uma certa hierarquia, etc. Mas o príncipe desse mundo, como diz lá os evangelhos sinóticos, né? Se refere a Satanás. Então, aqui nós temos aqui os nossos adversários potestade dos ares, né? Paulo também recita esse texto, também em Efésios, capítulo 9, que ele fala que Satanás habita nas regiões celestiais. Então, são essas potestades do mar. Então, nós temos aqui os 3 inimigos nossos, aqui, que nós temos aqui o mundo, está aparecendo aqui o mundo como ideologia, né, como dirigido por Satanás, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e nós temos aqui também o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo de Deus e das nossas almas, que é Satanás também. Olha a luta que nós temos, que Paulo coloca, que não foi algo fácil, né? No espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne, essa carne aqui é a natureza caída, adâmica. Éramos, por natureza, filho da ira, né? Então, uma triste fotografia da raça humana. Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa, né? Como a gente estudou na lição passada. Outra questão, mortos em ofensas e pecados. Paulo cita isso novamente. Vamos lá. As expressões vos vivificou e nos vivificou juntamente com Cristo, revelação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Sem ela, ninguém pode ser salvo. Então, a graça, o que significa graça? Né? Vem do grego lá, charis, né? O charis, significa aquela expressão básica que a gente sempre usa, né? Favor não merecido, favor imerecido. Graça também significa disposição bondosa da parte de Deus. Graça também poderia significar favor imerecido, né? E também amor infinito, né? E dispensa significado nos melhores dicionários, mas, de qualquer maneira, a graça de Deus, a salvação é pela graça, é presente, não é esforço humano, é esforço de Cristo no Calvário. Outra questão também, mas há algo que precisa ser esclarecido, as expressões mortos em ofensas e pecado e mortos em nossas ofensas. Não deve ser entendida literalmente por se tratar de metáfora, mas uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Outra questão. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Quando se refere à palavra thanatos, né, no grego, a palavra morte, né, significa separação. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a partir do momento que eles tocaram no fruto proibido, eles quebraram a lei estabelecida por Deus, né? Desobedeceram. O pecado da desobediência de querer ser Deus. E naquele exato momento eles tiveram uma separação espiritual entre Deus e eles, né? Por isso a gente fala, tem a morte espiritual, tem a morte física, que é a separação da parte material, que é o corpo, da parte imaterial, que é o espírito e a alma, essa é a morte física. Agora tem a morte chamada morte eterna, que é a eterna separação de Deus ao homem, por um homem lançado no Guiena, no lago de fogo. Com relação à morte aqui, não é uma aniquilação. Morreu, aniquilou, tal, como fala alguns grupos aí, que quando o homem morre, ele é aniquilado, etc. Morreu, acabou, tal. Não é bem assim, não. Isaías 59:2 fala o quê? Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não nos ouça. O pecado é terrível. O pecado é uma transgressão à lei estabelecida de Deus. Isso está onde? 1 de João 3, né? 1 de João 3, 9, 6 e 9. A exigência do versículo 8 e 10. Vamos lá. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação, tentativa de salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Vamos lá. Algumas pessoas, vamos lá. O termo graça significa literalmente favor imerecido. Coloca ainda a disposição bondosa da parte de Deus, né? Ou então amor infinito dispensa o significado, né? O favor divino do qual não somos merecedores. Então, todo ser humano, vamos dizer, o dito, né, a questão de merecimento, de mérito, era mais a questão da morte, do inferno. Então, Cristo tomou o nosso lugar, se colocou, né, como bode expiatório, como sacrifício vivo, né, pela humanidade. Então, ele veio para morrer.
Ele veio para morrer, e morrer no sentido de uma morte vicária, para que pudesse apaziguar, né, a ira de Deus, né? Isso é chamada propiciação, que fosse alongar mais e trabalhar mais. Mas, de qualquer maneira, sabemos que a salvação é pela graça, segundo o texto de Efésios, capítulo 2. Não adianta pegar textos isolados e dizer que a salvação tem mérito humano, tem obra, a salvação pela obra, etc. Isso não tem base. Não tem base biblicamente. E não se formula doutrina com textos isolados. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, é uma questão muito importante. Não éramos merecedores, né, desse grandioso presente maravilhoso de Deus. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. A salvação não é recompensa. A salvação é um presente. É uma bondade ao qual Deus fez para a humanidade, né? Mas o ato, assim, com relação... Vamos falar sobre as condições que alguns grupos colocam, né, mais adiante. Uma boa, é por isso que eu falo, né, a exegese, extrair do texto. Uma boa exegese esclarece qual a expressão. Isso é dom de Deus. Se refere à salvação pela graça e não à fé, né? A salvação pela graça, mediante a fé, né? Vamos lá. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, né, até Robertson, a graça é a parte de Deus e a fé é nossa, né? Então, a graça é a parte de Deus, né? Então, da graça parte, primeiramente, a Deus, né? E a nossa é a nossa fé, o ato de crer, né? De modo como diz Norma Geisler, né, a fé é o meio, não, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim, né? Vamos lá. Soteriologias inadequadas da antiguidade. Então, o que é a salvação? A salvação pela graça, mediante a fé. A salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Vou pegar aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, que é muito boa. O texto que está aqui registrado na página de número 119, né? Eu acho que eu errei aqui, 119 não. Na página de número... Cadê? Eu peguei página... a página realmente... A página 109. Vai lá. Cremos, olha lá, eu gosto dessa palavra, cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. É a todos que confessam Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, procedido do perdão divino. Muito bom. A declaração coloca. Outra questão aqui na declaração de fé, você que tem a declaração de fé, e se você não tiver a declaração de fé, compra a sua declaração de fé, né, que é muito importante para um assembleano, né, principalmente para qualquer denominação, aqueles que têm uma confissão de fé, tem um credo, né, dentro de uma interpretação autorizada da igreja, do grupo ao qual realmente analisou as principais doutrinas da fé cristã. A salvação para todas as pessoas, né? Um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa citação ele pegou lá de 1 Timóteo 2:4. Então, vinde as águas, Isaías 55, né? Buscar o Senhor enquanto se pode se achar, né? Buscar o Senhor, né, enquanto está perto, etc. Isso em Isaías 55, né? Invocar enquanto está perto, Isaías 55, que fala esse texto, né? Então, devemos buscar ele a tempo e fora de tempo. É tempo agora de salvação. É o tempo de buscarmos a Deus de qualquer maneira, porque somente ele pode nos salvar, né, da condenação eterna. Então, vou pegar o texto aqui de Isaías, né, que é um texto aqui, ó. A todos vós, o que tem de sede, vinde às águas. E vós, os que têm de dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, aqui, o convite aqui é para todos, né? E o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, hoje, estamos vivos. É o momento de sermos salvos, de recebermos a plena salvação de Cristo, tá? A natureza da salvação, a salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a natureza da salvação que a nossa declaração coloca. Outro contexto aqui, os 3 aspectos da salvação: regeneração, santificação e glorificação, tá?
Então, aqui o ato judicial da justificação, que é muito importante, se tornando ficha limpa diante de Deus. O destino dos salvos, a graça de Deus, ó, cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenha sido feita a imagem de Deus, não pode por si mesmo chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que faça merecer da graça de Deus. Então, a salvação, o Espírito Santo veio nos convencer. É a mesma coisa. Agora, uma missão. Paulo pregou para Lídia, mas quem abriu o entendimento de Lídia foi o Espírito Santo. Ok? Então, aqui na nossa declaração de fé, eu tenho uma obra sobre salvação também, que eu escrevi aqui, soteriologia, a questão aqui, os aspectos relacionados à salvação, em poucas palavras, né? Em 1737, né, o Jacob, luterano, ele fez aqui a chamada Ordem da Salvação. É a chamada Ordo Salutis, né? A expressão que remota em 1737, atribuída ao teólogo luterano Jacob. Embora a ideia propriamente dita seja mais antiga. Qual a ordem lógica e não cronológica, né, da salvação? Então, vou colocar, para a teologia reformada, a teologia calvinista, eles colocam assim em primeiro lugar, ó, a eleição vem em primeiro lugar, depois vem a predestinação, depois vem a presciência, depois vem o chamamento, depois vem a regeneração, depois vem o arrependimento, depois a fé, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação. Isso aqui é para a teologia reformada, a teologia calvinista. A teologia arminiana, que a Assembleia de Deus é arminiana, não tem na declaração, mas o conteúdo demonstra que a Assembleia de Deus é arminiana. Então, nesse conteúdo da teologia arminiana, wesleyana, né, coloca assim, em primeiro lugar vem a presciência, né, que Deus conhece todas as coisas, a eleição, a predestinação, o chamamento, o arrependimento, a fé, a regeneração e os demais. Então, na teologia calvinista, a regeneração vem primeiro. Na teologia arminiana, assembleana, a fé vem primeiro. Entenderam? Então, são a chamada ordem da salvação. Mas, de qualquer maneira, eu quero falar para vocês pontos principais. Salvação é obra divina. É Cristo morrendo na cruz do Calvário. É Cristo se dando, né, como sacrifício em nosso lugar. Então, não existe nada nesse mundo que pode salvar o homem a não ser Cristo, o sacrifício vicário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o ato da salvação acontece no momento de você reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida, tá? Soteriologias inadequadas da antiguidade. Vamos lá, a antiguidade já tinha esse pensamento já. Então, pegando aqui, ó, reencarnacionista, né? Coloca aqui, como é que eles pensam? Com o termo soteriologia, nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Vamos lá, viu? Com as pessoas que pensam de uma maneira totalmente diferente. E que tem por base a Bíblia, claro, né, que é a nossa única regra de fé e de prática. O primeiro dele é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo. O hinduísmo é a religião lá da Índia, né, o hinduísmo, tem os Vedas, os livros lá, né, que são os livros sagrados. Então, mais presente também no budismo, também prega a doutrina da reencarnação, no jainismo, né, do sikhismo, e demais religiões, aí, como o espiritismo de Allan Kardec, do século XVIII para cá, na metade do século XVIII, XIX. Então, vamos lá. Defendida pelo Hare Krishna, né, kardecismo de Allan Kardec, muitos outros, né, que defendem essa questão. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo até que esse ciclo da roda de renascimento pare de girar, né? Como é que é essa questão aqui? Ó? Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço, sem Jesus, trata de uma crença antibíblica, tá? Então, aqui, vamos fechar aqui essa questão. Sobre a questão das doutrinas da reencarnação, esses movimentos heterodoxos, né, que eles professam, eles pregam da maneira que a salvação é pelas obras, nós queremos dizer que, biblicamente, não tem espaço para essa doutrina. Em primeiro lugar, se a gente for pegar a questão do espiritismo de Allan Kardec, do século XIX, ele falava o seguinte, que Moisés foi a primeira revelação de Deus, depois vem Jesus como a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi Jesus, e a terceira revelação foi Allan Kardec no século XIX. Todavia, biblicamente, isso não tem base. Em primeiro lugar, nós aprendemos que salvação é pela graça mediante a fé.
E não devemos ter cuidado, devemos ter cuidado com textos isolados, precisamente lá no livro de Tiago. Porque eu conheço muitas pessoas que são espíritas e gostam de pegar o texto lá de Tiago, a questão quando fala a salvação, a fé sem obras é morta, sim. Nós aprendemos aqui também no texto de Efésios capítulo 2, todavia que o salvo foi criado para praticar boas obras, mas não tem na Bíblia que salvação é pelas obras, ou pelos nossos méritos. Quem somos nós? O único mérito necessário para salvar o mais vil pecador é o de Cristo, que vem até nós através da sua graça, da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia para conosco. Mas, com relação à questão também de nascer, morrer, renascer, até se atingir um espírito de luz, um nirvana, né, um aiones e etc., um espírito intermediário, né? Então, mas Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quer dizer, o cara não vai ficar morrendo, só morre uma vez, fisicamente. E quando se parte, ou parte para a eternidade com Deus, ou parte para a eternidade sem Deus. Isso é o que está na Bíblia, e nós não temos como negar isso, tá? E com relação também ao Espiritismo, quando fala que Elias, né, João Batista é a reencarnação de Elias, para ter reencarnação tem que ter morte. E Elias, de fato, não morreu no Antigo Testamento, ele foi levado pelo redemoinho para as mansões celestiais, e assim aconteceu também com Enoque. Todavia, para se reencarnar, se de fato Elias fosse, João Batista fosse a reencarnação de Elias, lá o texto lá, que está em Reis e Crônicas, etc., deveria dizer que Elias tinha morrido, e a Bíblia não fala que Elias morreu. Então já temos por aí que não tem base para isso defender que João Batista é a reencarnação de Elias. A não ser que alguns, né, vão dizer assim, desonestamente, sem base arqueológica, manuscritológica, de dizer que os textos lá, quando fala de Elias, é adulterado. É uma das desonestidades, porque isso não tem base, tem que ler todos os manuscritos, mais de 24 mil e poucos manuscritos, tem hebraico, grego e etc. Então, não tem base para isso. Vamos para frente. Outra questão aqui, né? Os galacionistas, né? A Igreja da Galácia lá. Vamos lá. E o nome dado aos legalistas, né? Judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, na província da Galácia do Sul, né? Olha só. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta, queres transtornar o evangelho de Cristo. Então, vamos lá, qual era o pensamento deles? Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que o gentio observasse a lei de Moisés como condição para a salvação, tá? Como condição para a salvação. Então, na lei de Moisés, a questão que eu já falei já um pouquinho anterior, eu falei o seguinte, que as obras da lei são o quê? Ó, vamos colocar o sábado, a circuncisão, né? A questão lá do calendário judaico de forma total, né? Que a questão voltada também da lei do Cachirute, né? E tem os batismos, a leitura da Torá e etc. em público, para se tornar um prosélito. Todavia, biblicamente, isso não tem base. Isso aconteceu no livro de Atos, aqueles judeus haviam se convertido, né? Os judaizantes, né? Aqueles que Paulo estava falando, escrevendo na carta aos Gálatas, né? Um outro evangelho. Esse outro, Paulo chama de maldito. Ainda que um anjo anuncie um outro evangelho, esse anjo é maldito, tão pouco também o evangelho que ele prega. Então, em Atos capítulo 15, versículo 1, então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. É uma condição que a Bíblia não fala. Somente o sacrifício de Cristo, somente a fé em Cristo pode salvar o mais vil pecador. Vamos pensar, num ato de perigo, de loucura, tal, se essa pessoa confessar Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa é salva, né? Então, é aquela questão, né? Aquele que clamar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, isso é salvação. É a experiência transformadora do encontro com Deus, né? Salvação é ser uma nova criatura em Cristo, transformado para a glória de Deus, né? Então, é isso que é o processo. Então, não tem nada. Agora, ter cuidado com essa questão aqui de uma condição para a salvação, como muitos grupos aí quer colocar o seguinte, o sábado como condição para a salvação, a lei de Moisés como condição para a salvação,
algumas bases, né, do Aseret Hadevari, do Decálogo como condição para a salvação, e essa divisão de lei moral, lei civil, lei cerimonial, isso não tem na Bíblia. Tem os preceitos, né? Lei é uma só. Eu tenho lá no meu canal Teologia Aprenda Mais, se procura na playlist, né? Só uma temática sobre sábado, explica a questão do Shabat. Outra questão também que eu explico lá também é a questão também da lei versus graça, né? E a questão também que a lei nos leva até Cristo para a salvação, a lei moral. E Cristo nos leva até a lei de Deus para a nossa santificação. Olha lá, a verdade bíblica é que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É Paulo colocando aí aonde? Gálatas 2:16. Olha só, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, né? E não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É Paulo escrevendo a carta para os Gálatas como uma advertência, né? É uma carta realmente já que ele escreve como para combater, né, esse legalismo que está adentrando, né, junto com essa questão desses sabatistas. Então, nesse caso aqui, tem grupos hoje no nosso dia que prega a questão do sábado guarda. Se ele guarda o sábado só como uma questão cultural, tudo bem. Agora, se ele guarda o sábado como uma condição para a salvação, já é um problema. Nós não praticamos boas obras como condição para a salvação. E nós não guardamos sábados em nenhum dia da semana como condição para a salvação. A única condição para a nossa salvação é Cristo, o sacrifício vicário de Deus para nossas obras, não, para a nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto aqui em Romanos muito bom, né? Quando Paulo retrata, no capítulo de número, Romanos capítulo 10, no capítulo, acho que é no capítulo 10, Romanos capítulo 10, que ele coloca o seguinte, vai lá, Romanos capítulo 10, Paulo coloca muito bem, deixa eu ver aqui, eu me esqueci, que é nesse texto, olha, ele coloca aqui, Romanos capítulo 10, é muito importante, é um texto mesmo evangelístico, olha o que Paulo coloca. Romanos capítulo 10, a gente fala que Romanos capítulo 5 fala de Israel no passado, Romanos capítulo 10 é Israel no presente de Paulo, Israel no capítulo 11 será Israel no futuro, né, escatologicamente, na grande tribulação. Todavia, aqui no capítulo 10, fala o seguinte, versículo 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso aqui é salvação pela graça. Salvação pela graça é o ato de você confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso está aqui. A salvação é pelos méritos, pelas obras de Cristo. Salvação não é meritória, não é pelas nossas obras. Se for pelas nossas obras, só tem condenação para o inferno. Mas se for a salvação pelas obras de Cristo, nós temos totalmente uma condição de irmos para o céu. Isso aqui é a questão dos três aspectos, regenerado em Cristo, né? Santificado, a santificação posicional, depois vem a justificação, que é um ato judiciário, né? Que o cara era ficha suja, agora se torna ficha limpa diante de Deus. E a justificação só acontece uma vez na nossa vida, né? É daí que tem a discussão, né? Que se perde ou não perde salvação, e etc, tá? Então, nós não temos a salvação pelas obras, nós temos as cartas paulinas como doutrina, como base doutrinária, né? Como fundamento da nossa fé. Os gnósticos. O que os gnósticos colocavam aqui? No campo da soteriologia, eles apregoavam a visão dualista do universo, né? O maniqueísmo aqui, aquela questão que a matéria é má, o espírito é bom, né? Isso já vem desde o mundo grego, de Platão, né? Que dizia que a alma, o espírito, né? O corpo era mais uma cadeia, uma prisão para a parte material, que o espírito é a alma, tá? O que é isso? Fundado por Mani, né? Na Pérsia, no atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas, o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, né? Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser. Então, nós temos aqui a questão. A pessoa, para ser salva no gnosticismo, tem um conhecimento místico, né? Um conhecimento místico,
esse conhecimento místico, que desse modo o ser humano, para ser salvo, precisa ser liberto da prisão do mundo, né, de seus poderes planetários. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnose, né, que é a palavra conhecimento, uma espécie de iluminação espiritual limitada ao espírito humano, né? Então tem toda essa questão aqui dessa rota aqui. Então quer dizer, a salvação é pelo conhecimento. A salvação na Bíblia, a salvação é pela graça mediante, a salvação pela graça mediante a fé. A salvação não é pelo conhecimento mediante as obras, não. Salvação não é pelo conhecimento mediante as obras, essas questões que essas religiões heterodoxas pregam, tá? Então, nem tampouco esse conhecimento místico, porque na filosofia platônica, no mundo grego, né, se dizia o seguinte, nem se diz, também não tem nenhuma resposta necessária, como essa parte material, espírito e alma foi lançada, né, do mundo hipiurano, no mundo das ideias, no mundo das formas, né, no mundo espiritual para esse mundo material, que é o mundo da sombra, etc. Mas se diz o seguinte, que foi lançado pelos deuses, né? E quando essa parte material caiu aqui nessa prisão, que esse corpo aqui. Então, tem que ter cuidado com o evangelho platônico, dizer que o corpo é mau, que o corpo não presta, né? Você vê que Tiago 2:16 fala que o espírito sem a alma, né? O corpo sem o espírito está morto, né? Então, você vê que esse corpo aqui é inerte, sem essa parte imaterial, espírito e alma. Então, o conhecimento místico, ele diz, não, é um conhecimento que o cara vai tendo, vai aprendendo, vai tendo entendimento, vai tendo a razão para si, tendo iluminação, ele vai se desprender desse mundo da sombra, mundo das trevas, vai para o mundo da luz e tal. Mas nós temos um conhecimento, esse conhecimento é através da Bíblia, e ela nos ensina que a salvação é pela graça, pela bondade, é presente, e é mediante a fé, eu acreditar, e não por esse conhecimento místico, espírita, né, esotérico. Os demais são pessoas materiais, não podem receber esse conhecimento. Então, quer dizer, esse conhecimento no mundo gnóstico era só para algumas pessoas iniciadas, para os melhores, né, os grupos lá dos melhorados, né. De fato, sabemos da existência do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho, Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas, como está registro aqui dos versículos. Então, quer dizer, essa questão do dualismo também é uma contradição, porque coloca o diabo em pé de igualdade com Deus. O diabo, como dizia Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante do século XVI, o diabo é somente o diabo de Deus, né? Como dizia Santo Agostinho, o diabo é como um cachorro que está com raiva, mas tem uma coleira, tem uma corda amarrada nele que o dono segura. Ele só faz o que o dono mandar e permitir, né? É aquela questão do texto de Jó. O diabo pediu permissão e Deus decreta, permite o diabo fazer qualquer coisa, não toca na vida das pessoas, tudo mais. O autor da vida, tanto que dá como que tira, não é o diabo, é Deus, tá? É Deus. Então, aquele texto lá de João, capítulo 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, vocês colocam o diabo lá, é o falso profeta, é o mercenário, etc., segundo João, capítulo 10. Entra no meu canal Teologia, e Teologia do Novo Testamento, e vai lá no Evangelho Joanino para você receber essa explicação exegética. Naquele texto a gente sabe que é do caráter do diabo querer matar, é do caráter do diabo querer roubar, é do caráter do diabo querer fazer o mal, destruir as famílias. Todavia, o texto ali nos fala do diabo no capítulo 10 de João, mas nós sabemos que o diabo está aí para destruir, está solto, né? Nós aprendemos que tem os demônios que estão soltos nas regiões celestiais, tal aí, né? Tem um reino ainda, e tem uns demônios que estão presos, né? E etc. Todavia a salvação não faz parte desse mundo espiritual negativo, mas do mundo espiritual positivo que é de Deus. Todavia, vamos lá. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda. É o texto de Jó, né? Satanás se apresenta. Então, quer dizer, Deus é soberano. A soberania eterna da salvação de tudo é Deus, né, que realiza tudo. A soteriologia inadequada de hoje, né? Vamos lá. O islamismo a gente sabe que nega a questão do sacrifício vicário de Cristo, né? A doutrina da Trindade é totalmente embaraçada, Pai, Maria e Jesus, né? Salvação pelas obras. E totalmente você pode ver o Deus, o Alá, que é apresentado no Alcorão, é diferente de Javé, apresentado nas Escrituras Sagradas. Vamos lá. Segundo essa religião, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso, tá? Mas olha como é que o Alá. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos, né? Alá não ama os agressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Está no Alcorão 2,
190,276 do Alcorão, tá? É uma citação de lá. Então, nesse caso aqui, o Alá não ama os pecadores, já entra em contradição, já porque João 3,16, que é o texto de ouro, textual, diz o quê? Deus amou o mundo. Esse mundo aqui se fala, não sei, o mundo no sentido social, pessoas, pecadores. Deus amou as pessoas de tal maneira, tanto pecador, porque todo mundo é pecador, né? Todo mundo é pecador. Amou todos de uma maneira e apresentou esse sacrifício, esse amor na prática, né? Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, que está lá em Romanos. Né? Então, há uma diferença aqui. Vamos pegar aqui, estou citando aqui, ó, esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Vamos lá. Na concepção do islamismo, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão, né? Então, quer dizer, não tem como o cara ser cristão e islã ao mesmo tempo. Você pode ter um Alcorão na sua casa, como um estudo, né? Um professor de teologia, um historiador, tudo mais, mas o livro dos livros é a Bíblia Sagrada que apresenta o projeto redentivo de Deus para a humanidade, tá? Salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras, né? Então, tem aquela questão lá do 5, lá do jejum, do Ramadã, né? E outras práticas que eles praticam, né? Para salvação. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou, né? Jesus dentre os mortos. Já citei esse texto aqui agora há pouco. Confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 a 10, tá? Se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crês que Deus todos mortos será salvo. É fé. Acreditar no sacrifício vicário, né? Então, tá aí. Outra questão, testemunho de Jeová, misericórdia. Vamos lá. Vamos lá. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Está lá. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Estou citando aqui, olha o texto aqui. Existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, e a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão. É o que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento. Então, teve um congresso nos Estados Unidos, foi na década de 30, né? O fundador das Testemunhas de Jeová chama Charles Taze Russell, né? Charles Taze Russell. Ele foi congregacional, foi presbiteriano, aí foi para o adventista, depois começaram o grupo lá de estudo bíblico, até formar toda essa organização aí, né, que é a organização das Testemunhas de Jeová, Torre de Vigia e tal, e etc. Então, o sucessor de Charles Taze Russell, que ele morreu, eu acho que foi em 1916, né, ele previu várias datas da volta de Cristo, nenhuma se cumpriu, é um falso profeta, e vários debates, o relato da vida dele é totalmente uma vida realmente sem nenhum testemunho, né, cristão. Então, nesse caso, o sucessor, depois da morte de Charles Taze Russell, que é o fundador da Testemunhas de Jeová, foi um juiz aposentado lá, né, Rutherford, né, Rutherford que assumiu a organização. Então, na década de 30, se reúne para interpretar João capítulo 10, né, e ele fala que tem essas duas classes, esses dois grupos. Então, naquela data lá da década de 30, ele prega, né, ele lê João capítulo 10, e coloca uma placa no céu. Estou usando a figura de linguagem. Ele coloca uma placa no céu, dizendo agora o céu só cabe quanto? 144 mil, desde a década de 30. Então, da década de 30 para cá, não tem mais lugar para o céu, porque o céu é muito pequeno, acho que é menor do que o Maracanã, que cobre, que parte 144 mil que está lá, né? Então, só 144 mil. O restante da humanidade que vem daqui para lá, vão viver na Terra, enquanto a classe melhorada, junto com ele, que pregou Rutherford e tal, os demais, só 144 mil. Onde que está na Bíblia? O único texto que fala 144 mil está lá em Apocalipse 7. E termina lá em Apocalipse 14, né, que fecha os 144 mil, não tem nada de Testemunho de Jeová, são as tribos de Israel. Que dá para pensar outro sentido escatológico, que não no sentido de salvação para só um grupo melhorado. Isso é uma heresia bruta, né, uma heresia totalmente crassa. Outra questão aqui, seus teólogos ensinam que as Testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo. Jesus é o mediador delas, nem tem a esperança da salvação. Então, quer dizer,
O pessoal que anda tem uma metodologia de trabalho boa, mas o conteúdo doutrinário dele é herético. Então, eles batem de porta em porta, né? Tem uma metodologia de trabalho fantástica, né? Então, todavia, eles não são filhos de Deus, segundo eles, né? Estou dizendo isso, é segundo a organização, segundo a Sentinela, Despertar, né? Eles não são filhos de Deus. E não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo para ele é uma força ativa. E não tem Jesus, porque Jesus para ele é um Deus pequeno, Deus menor, Deus que não tem poder. Só vale Jeová, né? Segundo Isaías 43, que Jeová é a testemunha. Mas na Bíblia fala que recebereis poder sobre vós, e semeis minha testemunha. Jesus falando lá quando foi assunto ao céu, que está registrado em Atos, capítulo 1 e 8, né? Então, a nossa testemunha é Jesus e não Jeová. E a palavra Jeová nem aparece no Novo Testamento, como está no Novo Mundo, lá na tradução do Novo Mundo, que eles colocavam mais de 270 e poucas vezes. Não tem nem base bíblica para isso. Nem Jeová não tem na Bíblia o nome de Jeová. Jeová é uma corruptela de palavra que aparece no final da Idade Média, chegou até nós através dos reformadores. Hoje, cientificamente, nós sabemos biblicamente que o nome de Deus poderia ser Javé ou Iavé, né, que é o nome de Deus segundo as Escrituras, tá? Então, é bem difícil o conteúdo da organização. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. Romanos 8 e 9 que eu li, né? O Espírito Santo testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Mas todos quanto receberam dele o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. Meu Deus, como é que vai fazer essa questão, né? A salvação é somente Jesus, né? Todos que receberam, né? A questão de aqueles que receberam. Então tem um ato aí de livre-arbítrio, sei lá, para se pensar, mas é Cristo que salva. Vamos lá. Romanos, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui não está falando de batismo com o Espírito Santo, não. Aqui está falando do Espírito Santo, né, como selo de Deus, como penhor garantido da nossa salvação, como está em Efésios, capítulo 1, versículo 16. Então, fora desse texto, não há salvação. Para ter salvação, tem que estar nesse texto aqui, em Efésios 1:16, tá? O mormonismo aqui, Testemunho de Jeová, com todo respeito, né? Todavia, o conteúdo deles, com relação à salvação, é herético e antibíblico. O mormonismo. O mormonismo está aqui, né? O mormonismo crê numa salvação geral, que os não mormons são castigados e depois libertados para a salvação. Faz um restauracionismo, né? Um universalismo, que todos vão ser salvos. Numa perspectiva individual em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e à ordenança. Vamos lá. Eles consideram a ordenança segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mão, mas há outros requisitos, né? Um deles é aceitar Joseph Smith, né, como seu profeta, isso é antibíblico, está no livro de Mórmon, não na Bíblia, como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverte a Escritura, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador, é Cristo só. Vamos lá. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. João 14:6, Atos 4:12, né? A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas obras, mas somente pela graça mediante a fé. Vamos lá. Porque pela graça sois salva por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Ok? E não vem das obras para que ninguém se glorie. A não ser que os ditos grupos heterodoxos tirem esse texto da Bíblia aí, né? Que não vão tirar, né? Aí daqueles, tem uma maldição de Apocalipse, daquele que acrescenta e tira, né, o texto. Tem uns que têm a coragem de falar que o texto é adulterado, misericórdia. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Tito 2, né? Olá, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. Está vendo aí? A graça de Deus se há manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. A salvação é uma experiência transformadora do encontro do homem com Deus, né? Então, nós temos aqui a questão da salvação, é muito importante para a nossa vida. Já está terminando aqui, eu vou pegar um texto aqui sobre essa questão da salvação, que eu coloquei, né? Jesus é o autor da nossa salvação, né? Então, não tem outro meio a não ser Jesus Cristo que pode nos salvar. Jesus, o autor da salvação, né? Vou colocar. Ao falarmos da missão salvífica de Jesus, devemos realçar seu nascimento, porque sem o sacrifício
como propiciação pelos nossos pecados, jamais teremos o poder de sermos feitos filho de Deus. Né? Em decorrência do pecado, a humanidade ficou sob o domínio de Satanás, né? Sobre o pecado. Cristo poderia mudar essa situação, de fato o fez, resgatou-nos da garra do diabo, pagando um alto preço por nossa redenção. O preço da redenção, biblicamente, é pago a Deus e não a Satanás, como dizia Orígenes e algum grupo aí, tá? Porque nós, nenhum texto da Bíblia fala que nós somos escravos do diabo, nós somos escravos do pecado, né? Então, Adão é o ofensor, Deus é o ofendido. O proto-evangelho que aparece lá sobre a semente da mulher, em Gênesis 13:15, Cristo veio, né, e fez propiciação. Propiciação é apaziguar a ira de um Deus, né, totalmente irado. Isso está na carta aos Hebreus. Então, Cristo é o nosso propiciatório, veio apaziguar, né, veio estar como sacrifício vicário. Então, nesse conteúdo aqui, sabemos que não foi com as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatada a vossa maneira de ver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas como precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Cristo nos resgatou com seu precioso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então não tem base se dizer que há salvação pelas obras, pelos méritos humanos. Salvação é pela graça e pela bondade de Deus, tá? Fechando o conteúdo, Deus é totalmente o único ser soberano para nos salvar, para nos trazer a salvação, e a maneira que possamos ser salvos diante dele é o sacrifício vicário de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fecha essa questão aqui. Ó. É um ato milagroso. Né? O que é salvação? É uma milagrosa transformação espiritual operada na alma, na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. Vamos lá. A conclusão. Entendemos que somente pela graça é possível chegar a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que nos leva, que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito. E nem o ato de um pecador receber a dádiva divina, se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todas as pessoas que crê em Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Lembra, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, terminando essa lição, é uma lição muito boa, só devemos ter cuidado. Eu sei que você conhece todas essas doutrinas, a questão dos 3 aspectos da salvação, regeneração, santificação, né, a questão da adoção e os demais bênçãos, né, que acompanha todo esse conjunto, esse pacote, que se chama salvação. Eu sei que você sabe isso aqui, que é uma doutrina básica de fé de todo cristão, que tem que saber isso, ficou salteado. Mas agora devemos ter cuidado com as religiões heterodoxas, os grupos heréticos, aqueles que pregam um outro evangelho que é distorcido. Cuidado. A salvação é muito simples, é um presente. Está no projeto redentivo de Deus, o Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que pode nos salvar. Obrigado pelo momento. Que Deus abençoe a sua lição e a sua ministração que você vai fazer no próximo domingo. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos.